a história da mulher que teve que mudar de cidade e se esconder depois da morte do marido. José Ricardo, de 43 anos, foi internado depois de tomar uma injeção numa farmácia para aliviar sintomas gripais. Estava gripado, tomou uma injeção. Só que ele pegou uma bactéria agressiva e morreu. Marcela, a esposa, responsabiliza a farmácia pelo que aconteceu. José Ricardo chegou a mandar um áudio para um amigo dizendo que suspeitava de erro durante a aplicação da injeção. Mas depois da morte do eletricista, o hospital registrou um boletim de ocorrência levantando a suspeita de envolvimento de Marcela na morte do próprio marido. Por quê? Porque Marcela é esteticista, ela está sendo acusada de ter feito um procedimento estético no marido que causou a morte dele. Nós vamos conversar com ela agora. Marcela nega que tenha aplicado qualquer substância no próprio marido e diz que teve que se mudar depois de receber ameaças. Mas por que o pessoal do hospital acha que ela pode ter relação com a morte do marido? A reportagem inédita e exclusiva explica tudo agora. Balança. Um casal apaixonado que fazia questões de celebrar os momentos a dois. Juntos há mais de 20 anos, Marcela e Ricardo tiveram 2 filhas. As garotas de 13 e 21 anos eram muito apegadas ao pai. Eu nunca conheci uma pessoa que não gostasse do meu marido. Meu marido era um homem, ele era um homem gentil com todos. Mas tudo isso mudou de repente para a família. José Ricardo virou memória, saudade, e a mulher dele entrou na mira de uma investigação. Deveria ser o meu luto e virou a minha luta. A morte repentina do eletricista de 43 anos assustou os moradores de Querência, no interior do Mato Grosso. Marcela conta que o marido tinha se queixado de um resfriado e procurou uma farmácia da cidade para tomar um remédio. Mesmo sem prescrição médica, o eletricista recebeu uma injeção à base de betametasona, um medicamento com corticoide que tem ação anti-inflamatória e antialérgica. Mas o remédio não teve o efeito esperado. Ele chega em casa, normal, poucas horas depois nós já vamos dormir. Ele acorda no outro dia e ele, dentro do carro, me levando para o trabalho, porque nós iríamos ficar somente com o carro aquele dia, ele fala para mim: amor, aonde a moça me aplicou a injeção está doendo. José Ricardo procurou o hospital público da cidade se queixando de fortes dores no local da aplicação. Ele avisou a esposa, mas foi numa conversa por telefone com um amigo que ele revelou uma suspeita. O que você tem, homem? O médico falou o quê? É uma infecção generalizada. Quando tomei a injeção lá, infeccionou. Tá passando pro resto do corpo todo, costa, perna, pé. Nossa, eu não podia ter tomado a vacina na injeção não, hein, velho? Não, mas eu sempre tomei a vacina, sempre tomei, nunca deu problema. O problema foi que eu acho que a moça que aplicou que não sabia, sabe? O quadro de Ricardo se agravou depois de algumas horas. O diagnóstico foi de fascite necrosante, uma infecção grave provocada por uma superbactéria. Desesperada, a mulher dele pediu ajuda ao responsável pela farmácia. Olha, é o seguinte, o meu marido ele tá morrendo, tá? Eu não tô exagerando. O meu marido tá com uma fascite necrosante. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas vocês vão dar um jeito de arrumar uma UTI aérea e vão transferir o meu marido para Goiânia ou Cuiabá. Não deu tempo. Ricardo morreu 3 dias depois. Depois da morte do eletricista, a direção do hospital procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. É que a equipe médica e os enfermeiros levantaram uma nova suspeita. Desta vez, não contra a farmácia onde ele recebeu a injeção, mas agora contra a própria mulher dele. É que Marcela é esteticista e realiza uma série de procedimentos como a harmonização dos glúteos. Por esse motivo, ela passou a ser investigada como suspeita de ter aplicado alguma substância e ter provocado a morte do próprio marido. No boletim de ocorrência, a diretora do hospital cita que 2 pacientes de Marcela, que passaram por procedimentos estéticos com ela, deram entrada no ambulatório meses atrás com os mesmos sintomas que José Ricardo. O que levanta preocupações sobre a segurança e a qualidade dos procedimentos estéticos realizados por ela.
bem como sobre possíveis complicações médicas associadas a esse procedimento. Marcela conhece as clientes e acompanhou o tratamento das duas que logo receberam alta do hospital. Marcela ainda tem contato com essas clientes, mas no marido afirma que nunca fez qualquer tipo de procedimento estético. Gostaria que ela me trouxesse um embasamento em qualquer momento no prontuário médico do meu marido, no relato dele para os enfermeiros, nas testemunhas lá dentro do hospital que eu tenho, nos áudios que o meu próprio marido manda para um amigo dele falando, tá? Que tinha tomado a injeção na farmácia. Eu gostaria de saber da onde ela tirou aquela insinuação de colocar ali que eu faço procedimentos estéticos, insinuar que meu marido, tá? Um homem simples, de roça, teria feito procedimento estético comigo. No boletim de ocorrência, a causa da morte de José Ricardo aparece como inconclusiva. Marcela nunca teve acesso ao laudo elaborado por meio de exames feitos no hospital, nem mesmo ao atestado de óbito, que apontaria a causa da morte do marido. Agora, ela aparece como principal suspeita pela morte de José Ricardo no inquérito policial que foi aberto. Para a defesa da viúva, isso é um erro grave. A investigação, que deveria estar focada na causa da morte do senhor José Ricardo e no que aconteceu na farmácia, onde ele tomou a injeção, está se desviando para um lado de investigar a própria Marcela, o que é completamente sem fundamento, porque não há qualquer prova ou evidência que justifique essa linha de investigação. Por causa da repercussão do caso, Marcela diz que vem sofrendo ameaças e precisou até mudar de cidade com as duas filhas. A vigilância sanitária esteve na farmácia e emitiu um laudo atestando boas condições de higiene. O advogado que representa a farmácia confirma que José Ricardo tomou uma injeção na unidade, mas nega que o procedimento tenha provocado a morte do eletricista. O advogado aponta Marcela como suspeita. Assim, a farmácia, o que teria que ser averiguado, foi averiguado, entendeu? Por todos os órgãos e de controle, e nada de errado constatou, e os exames que foram realizados, da própria vítima, que deu negativo essa questão da bactéria. A polícia ainda busca formas de esclarecer esse caso, mas chama a atenção um detalhe. Quais são os riscos que um paciente está exposto ao realizar a aplicação de uma injeção ou durante um procedimento estético? A gente veio até o local especializado, uma clínica. Observe que aqui tem até uma cadeira apropriada para a aplicação de injeções e também de questões estéticas. Ao meu lado, a especialista no assunto, a doutora Juliana Rampani. Doutora, como é que funciona isso? Qual ambiente a pessoa deve encontrar para fazer a aplicação de uma injeção ou durante um procedimento estético? No caso do procedimento estético, é importante que a maca, ela também seja higienizada. Então, pode ver que aqui tem um plástico em cima para que a gente possa fazer a higiene do local para o paciente deitar. Temos também alguns materiais que eu separei aqui para vocês. Uma luva, nem sempre precisa ser uma luva estéril, mas é importante ter uma pia dentro do consultório para que o profissional lave a mão antes de calçar as luvas. Enquanto aguarda a conclusão do inquérito, a viúva do eletricista se vê dividida entre a dor da perda e a preocupação com as acusações. Por favor, que alguma autoridade, que alguém cobre um inquérito imparcial, que cobre justiça, que cobre algo, dos negligenciadores da vida do meu marido. Bom, nós estamos acompanhando esse caso de perto